Na última aula nós vemos a respeito, uma introdução na verdade, nós começamos a estudar um novo capítulo sobre a diversidade que temos numa sociedade, por exemplo, no sentido de saber que existe uma esfera pública, existe uma esfera privada e certos assuntos são mais próprios da pública, né? No sentido de todos devem se envolver, e outras questões são próximas mais da privada, ou seja, do aspecto privado no sentido de que existe grupos dentro de uma sociedade, existe grupos que pensam diferentes e que entre esses que pensam diferente há aqueles que pensam iguais também e geralmente se ajuntam, né, para desenvolver as suas ideias próximos uns dos outros, no caso das religiões, por exemplo. A religião que é mais do aspecto privado, mas que faz parte da esfera pública, porque ainda mais na sociedade brasileira, a esfera religiosa ela é tão forte, desde as nossas origens, ela é algo cultural, então que faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso que nós começamos vendo esta relação de esfera pública e esfera privada, essa diferença. Por quê? Para agora entendermos, né, darmos um passo a mais, que existe a questão que entre uma sociedade tão plural, com tantos pensamentos diferentes, onde todos devem exercer sua cidadania também, e até nós recorremos aos gregos para entender mais um pouco desse conceito de cidadania, nós tivemos que fazer essa introdução para entrar hoje na página 38, convido você a pegar seu livro na página 38, no tema Sociedade Plural. Fizemos todo esse percurso para entender que dentro de uma sociedade plural há várias esferas religiosas, há várias manifestações de fé. Então, como nós vamos... Hoje o nosso objetivo é entender como numa sociedade tão plural, com tantos rostos religiosos, com tanto, digamos assim, expressões de fé, como que se pode viver uma certa harmonia, cada um com seus direitos, cada um com seus deveres, a tolerância, o respeito, como que isso é possível? É o que nós vamos ver um pouquinho na aula de hoje. Nós temos que também ser claros que conviver com pessoas diferentes não é fácil. Todos nós sabemos disso. A convivência muitas vezes gera atrito, gera problemas, mas ela também se torna uma oportunidade para aprender o que há de diferente no outro. Há uma riqueza nisso, então. É quando nós paramos para ver a riqueza que há no outro, nós crescemos. É algo que no ensino religioso nós fazemos realmente muito. Ao estudarmos todas as religiões, todas não, mas a maioria, e dessa maneira nós vemos o detalhe, a beleza de cada uma e como cada uma pode contribuir para um mundo melhor. Nesse sentido, quando nós observamos então os aspectos diferentes que entre as religiões e vemos os detalhes, as suas contribuições, realmente o mundo fica muito mais fácil de se conviver, muitas coisas melhoram realmente que a religião pode contribuir. Então o grande desafio é o respeito, é a tolerância. Numa sociedade plural, se não tem respeito, se não tem tolerância, realmente se torna uma desordem. A própria Constituição brasileira de 1988, ela diz que não é permitido agir de forma preconceituosa, segundo o parágrafo da página 38. Não é permitido agir de forma preconceituosa, julgando a inferioridade de alguns por qualquer razão. Quais razões são estas? Etnia, religião, gênero ou condição social. Então, vamos pegar no caso aqui da religião. Não, a Constituição brasileira de 88 nos deixa claro, não é permitido discriminação, não é permitido no sentido de perseguição com as religiosidades. Então, todos nós somos livres para escolher o que queremos, vivenciar numa fé. Então, não se permite que haja tais ações preconceituosas
contra qualquer religiosidade que seja, sejam as mais inferiores no sentido de um número menor de adeptos, ou sejam aquelas que têm mais adeptos. Todos e todas devem ter direitos iguais. Isso se chama diversidade, né? Uma diversidade porque existe diversidade é quando há mais de uma realidade, há mais de uma esfera. Então, eu penso que a própria religião, nesse sentido, ajuda nós a entender. Quando tem essa harmonia entre as religiões, essa harmonia ela se estende para o convívio social. Ela se estende para o desenvolvimento da cidadania. Se eu tenho esse respeito nas religiões, então eu vou ter também uma cidadania, um respeito pelas pessoas diferentes na sociedade, pelos pensamentos diferentes, pelas culturas diferentes que há ao nosso redor. Então a religião nos ajuda nesse sentido também. Então cada indivíduo, queridos alunos, cada indivíduo tem então seu direito de expressar uma religiosidade, ou talvez nem expressar-se assim, achar que não realmente não é de acordo com a sua realidade. Tem as pessoas que são aqueles que não têm nenhuma vivência religiosa, que não são adeptos a nenhuma orientação de fé. Essas pessoas também têm os seus direitos. E aqui na escola, né, principalmente, nós trabalhamos muito isso no ensino religioso. A escola é um ambiente muito favorável para nós criarmos essa consciência de que deve haver o respeito e a solidariedade. Convido vocês a irem na página 38 novamente, tem esse gráfico. Convido vocês a verem esse gráfico. Aqui é um gráfico do censo do IBGE, Censo Demográfico de 2010, que foi o último censo realizado sobre a religiosidade no Brasil. O número, né, de pessoas das mais diferentes orientações religiosas. E de acordo com o Censo Demográfico de 2010, 64,6% da população brasileira é católica, né? Então, ainda o Brasil tem uma maioria católica. Isso também se deve, claro, à nossa colonização, se deve toda a cultura, como tudo começou para nós brasileiros, os portugueses que trouxeram já essa cultura católica e por muito tempo se foi a religião oficial do Brasil, do nosso país. Então, uma herança que temos e sim, de acordo com o último censo, ela é ainda a maioria na nossa realidade brasileira. Isso aí é a parte mais azul. Uma parte mais laranjada diz que 22,2% são evangélicos. E aqui engloba todas as igrejas evangélicas. Então 22% da população brasileira é desse segmento. Em seguida vem os espíritas. O espírita representa 2% da população brasileira. 0,3% são da Umbanda e do Candomblé e 2,7% tem outras realidades, outras religiões. Sabe o quadrinho mais verde? 8% se dizem sem religião. Talvez aqui entre até os ateus também. Esse é o censo de 2010. Talvez se fizermos um censo hoje, os números talvez andar bem diferentes. Talvez, de acordo com algumas pesquisas, o número de ateus aumentaram, também o número de evangélicos aumentaram, até outras religiosidades. Então, se for fazer uma pesquisa hoje, talvez há uma diferença, uma pequena mudança nos números. Mas esse é o oficial, o último, de 2010, que nós temos. E 0,1% não soube declarar aqui que segue. Então, esse é um pouco da realidade brasileira, né? Essa é uma sociedade plural, com várias esferas religiosas, com várias perspectivas de fé. Então, alunos, vocês vão fazer uma atividade para entregar para o professor. Vocês vão fazer uma pesquisa. Como que vai ser essa pesquisa? Na família de vocês mesmos, vocês devem listar quantos católicos
Vocês devem listar quantas religiosidades há. Então você vai colocar lá o número de católicos, você tem que colocar, como você tem que fazer? Você tem que colocar o total de número de entrevistados na sua família, não vou colocar um limite aqui, você que fica à vontade, mas não seja tão pouco, né? Use o seu celular aí para entrar em contato, as redes sociais, você coloca para mim lá na folha. Entrevistei esse número X, digamos assim, 15 pessoas da minha família, tem que ser da sua família. Destas 15 pessoas da minha família, esse tanto X são católicos, esse outro tanto são evangélicos, e você vai fazendo uma lista e vai escrevendo. 5, 6 são católicos, 4 são evangélicos, 2 são de outra religiosidade, 1 não tem nenhuma fé. Então você vai fazer essa lista. Não, se você quiser fazer um gráfico igual esse, né, pode fazer, mas não é necessário. Você pode fazer uma lista e só ir marcando de acordo com o maior para o menor. E você escreve lá. Então faça bastante pesquisa, mas na sua família mesmo, tá? Na sua família você vai entrar em contato, se você já sabe, é claro, é só colocar no papel, quantas pessoas tem aí na sua família, quais são as religiosidades, são católicos, evangélicos, espíritas, candomblé, umbanda, outra religiosidade, não tem. Você vai fazer essa listagem, né, coisa tranquila, sem problemas, e enviar para o professor como atividade. Então aguardo esse trabalho de todos vocês. Que todos tenham um ótimo trabalho, bons estudos e até mais.